Boa tarde, pessoal. Estou aqui de novo no Renda-se, é o nosso 6º episódio. Estou com uma convidada muito especial. Ela é esposa, maratonista, empresária, influenciadora, tantas coisas que a gente vai falar aqui também, modelo, a gente vai falar aqui também sobre transição de carreira, sobre como se reinventar, sobre criação de conteúdo, como manter todo mundo engajado nas redes. Eu estou aqui hoje com a Babi Bellucco. Obrigada por estar aqui. Um prazer. Você topou de primeira, fiquei muito feliz. O Renda-se nem existia ainda. E a gente já estava conversando. E a gente já estava conversando desde outubro, que a gente está tentando fazer acontecer. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. Acontecemos e nos rendemos. Exatamente. Como você chega aqui hoje, Babi? Eu chego ansiosa para nossa conversa. Eu chego num sugar high, porque eu acabei de comer um bolo de chocolate no aniversário de uma amiga minha. Então, assim, tô cheia de energia. E ansiosa pela nossa conversa. E aí, Babi, todo mundo me pergunta assim, eu pesquisei muito sobre você, já sigo você há muito tempo, desde a época que você era modelo nas passarelas do São Paulo Fashion Week. Uhum. E todo mundo te conhece como Babi, mas o nome mesmo é... Bárbara. É Bárbara, então tá certíssimo. Eu falo assim pros meus pais, falei, gente, mas é um nome... Quando eu era criança, eu odiava esse nome, porque é um nome muito forte, meio senhora, né? Então, quando minha mãe me chamava de Bárbara, meu Deus. Então, a casa caiu. Se hoje em dia alguém me chama de Bárbara, eu falo assim, gente, não sei quem é. Então, na vida, todo mundo chama de Babi mesmo. Uhum. Ótimo, então a gente já tirou essa, eu tinha essa dúvida. Babi, você começou como modelo, né? Foi. Como foi isso, assim? Como você foi descoberta, uma coisa que você sempre quis? Óbvio, você tem altura, tem beleza, linda, maravilhosa. Como é que foi isso? É engraçado porque, assim, hoje em dia eu sou muito mais conhecida nas minhas redes e no meu universo como corredora. Sim. A Babi Modelo apareceu antes que a corredora, só que elas foram meio que se retroalimentando. Porque a Babi começou a correr justamente para se conectar com a família no Sul, que foi lá que eu comecei a correr um pouquinho antes de virar modelo. E era o meu elo que me conectava com meu pai lá para aguentar a saudade em São Paulo, para aguentar essa saudade em Milão, em Nova York. Então a gente começou a Babi Modelo junto com a Babi Corredora. Mas a modelo, a gente estava passeando em Criciúma, uma cidadezinha desse tamanho do lado da minha cidade, que era um lugar que tinha um shopping. E chegou um olheiro, um scouting, né? Coisa de filme mesmo, existe isso. Só que não era uma época que tinha tantas modelos, né? Então, assim, se eu me perguntassem eu como criança o que eu queria ser, era atriz. A gente não pensava em modelo. E aí ele falou assim, olha, eu quero muito te fazer uma proposta, porque você tem a perna mais comprida que o corpo. No que ele falou isso, eu odiava, porque eu já tinha traumas. Nossa, eu já era mais alta, eu já andava assim, corcunda. Aí ele falou, vamos ser modelo? Aí eu falei, nossa, que estranho. E meus pais estavam juntos, meu pai já era visionário, ele falou, vamos tentar. Eu falei, gente, se meu pai falou isso, que ele é super cético, vamos tentar. E foi. Daí eu comecei a fazer pequenos trabalhinhos lá, Florianópolis, Porto Alegre, aí comecei, vamos para São Paulo. E aí que a coisa começou a desandar. Mas foi assim, tipo, do nada. Nunca procurei, meio que me acharam, assim, me cataram lá. E a vontade de ser atriz, por onde andou? Depois disso, o que aconteceu com esse sonho? Eu acho que passou. Passou porque eu percebi que o universo da moda é muito parecido com o universo... Não muito parecido, mas é parecido com o universo da TV, que é aquele glamour de que quem vê close não vê corre. Não é tão glamour assim. Eu te entendo. Então, assim, eu percebi que aonde eu tava, eu era muito tímida naquela época, né? Olha. Então, assim, aonde eu tava era onde eu poderia estar. Tá bom. Eu não gostava de falar, eu tinha medo de câmera, então câmera só quieta. Tipo, posso estar de biquíni, mas se eu tiver quieta, tá tudo certo. Olha. Então, eu aprendi que naquele momento eu queria gostei de ser modelo. Ai, que bacana. Eu já era exatamente o contrário, me bota de biquíni, mas se botar uma câmera eu falo até não poder mais. E aí, depois, nesse tempo, assim, você falou, né, ninguém vê o corre. Trabalhei com moda há muitos anos, sei exatamente como é, e as pessoas ainda glamorizam muito, né, o mundo da moda, essa coisa de ser modelo é fácil, não é fácil. Não é muito tempo sozinha, viajando, longe da família. Como é que foi isso pra você? Com quantos anos você começou e como é que foi isso pra você? Eu comecei com 14, mas eu realmente comecei a trabalhar e viajar pra fora com 17. Novinha, né? É novinha. Só que eu era filha única, ainda sou filha única, mas o fato de você sair de casa, ir para um universo, e você ser de uma cidade pequena, eu era de uma cidade pequena, e ser jogada pelo mundo, assim, foi muito difícil. Então, assim, é claro que
pagar as próprias contas já era muito difícil. Ter a solidão de não ter alguém para estar comigo, Difícil. de ter que comprar minha comida e fazer a minha comida, mas não poder comer também. Não pode ter uma comida comfy food porque você tem que estar magra, né? Então, assim, era muito difícil viajar, pegar avião, morar fora, conhecer cidades sem celular, só com mapa desse tamanho. Então, é muito difícil. É que quando você começou nem celular tinha, Nem né? celular Olha que tinha, era um louco. mapa desse tamanho assim que a gente ia, e passava a noite inteira estudando quais seriam os caminhos pra gente ir. Era muito complicado. E com que roupa que eu vou? Ninguém sabia, não tinha um manual, não tinha um Instagram para entender que roupa ia, né? E chegava lá, os clientes eram super desatenciosos com a gente, Muitos falavam ainda que são, não, a gente sabe. tratavam a gente que nem um lixo. Então, isso era muito complicado, você chegar num casting feliz, achando que é o trabalho da tua vida, e daqui a pouco alguém fala, não, tchau, vai embora. Desmotiva, Então, né? Triste. É frustrante. Eu acho que você pegou uma época bem difícil, né? Época de modelo. Hoje em dia as coisas estão bem mais controladas, né? Hoje em dia tem o tal do cancelamento. Sim. Mas eu sei que quando chega modelo e tal, o tratamento de muitas empresas ainda é extremamente incorreto, né? E hoje em dia tem essa coisa de respeitar muito a pessoa. Antigamente, assim, tinha a ditadura da magreza que era um horror. A gente sofria, a pessoa te chamava de obesa, você assim com 50 quilos, mas você estava obesa, E na você sua tinha que cara, perder né? 3 quilos. Então, assim, era muito complicado e era uma coisa psicológica muito dura pra gente. E eu acho que eu ainda tenho resquícios daquela época, com eu acho que ficam certeza. traumas, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente não vê mais isso, pelo menos exposto. Exposto né? não. Acho que já a gente fala muito dessa coisa da diversidade. Eu acho que a gente teve um boom, não sei se você concorda. E hoje eu acho que já está diminuindo de novo. A gente olha as passarelas, os últimos desfiles, eu não vejo mais tanta diversidade. Eu acho que voltou, tá voltando para essa coisa da magreza máxima, assim. Não sei. Enfim, a gente trabalha num mundo que tem muito ego, né? Muito. Assim, todo mundo muito preocupado com o que os outros pensam e a perfeição. Como que você teve que lidar com isso? Você começou a lidar com isso super nova. E até hoje, assim, como é isso para você, como uma pessoa pública mesmo, com o julgamento, né? O ser humano é cruel na hora de julgar. Como que você lida com isso hoje no dia a dia? Eu acho que a pessoa que fala que não tá nem aí, ela tá mentindo. Concordo. Ou ela não sabe, né? Ou ela realmente tá mentindo, porque é óbvio que alguém falou mal da gente, a gente vai ficar chateado. Óbvio. Sei lá, alguém não concordou com alguma coisa que a gente fez, a gente vai se sentir meio, poxa, será que eu tinha que ter feito diferente, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que, uma vez que a gente tá fazendo o que a gente acha que tá certo, a gente tem que respeitar que existem outras opiniões, né? Diferentes das nossas, mas a gente não pode se prender àquilo. A gente não pode levar as coisas tudo como críticas do mal. Toda vez que eu sou criticada, é óbvio que por 2 segundos eu falo, poxa, mas por quê? Mas eu sempre tento pegar o bom daquilo. Será que eu errei mesmo? Será que se eu fiz assim desse jeito, eu fui criticada, eu não posso melhorar? Legal. Então eu acho que eu sempre tento ver por esse lado. Sempre e pra foi mim assim? é uma coisa que ajuda. Não, no passado eu sofria. Eu chorava, eu ficava mal, tentava mudar, tentava entrar em alguma caixa, né? Que E hoje em dia eu penso, não. Essa aqui é a minha caixa, o que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar esse meu mundo, já que eu tive essa crítica? E isso me faz muito bem hoje em dia. Que bom. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ouvir, pensar, avaliar, entender se faz sentido ou não, mas se blindar também, né, das coisas que a gente ouve. Principalmente sendo uma pessoa pública é muito difícil, Porque a gente imagina. sabe que tem gente que vai falar de você só porque você brilhou um pouco a mais que a pessoa. Isso é Todo triste. ódio tem a ver com uma frustração. Concordo. E tudo bem se a pessoa não chegou lá e eu cheguei. Tudo bem não, que triste pra pessoa que eu cheguei. Mas ela vai querer falar mal de mim. Então, esse momento a gente não pode absorver isso. A gente tem que tentar... O que ela falou mal? O que eu posso melhorar com essa crítica? Mas é isso. Então, todo ódio vem da frustração. Né? Também, assim, onde você chegou vem de acordo com o teu esforço. Nada vem na vida de graça, né? E eu acho que tem aquela coisa da teoria do merecimento. Eu acho que como eu já ralei tanto nessa vida e eu tenho tanto desse senso de merecimento, que a pessoa tem que ser muito caruda para falar alguma coisa e eu ficar chateada. Porque eu penso, eu já passei por isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz o outro, então eu mereço isso. Então, quando você sabe que você merece, você cresce.
Tá certíssima. E merece mesmo. Eu sei, assim, que você tem várias amigas do mundo da moda. Essas amigas vieram desses trabalhos mesmo. Seu grupo de amigas, a maior parte é desse mundo de moda. Foi no mundo da moda mesmo que vocês se conheceram e se uniram até hoje. Inclusive, você está aqui por causa de uma grande amiga sua que fez a ponte, a Alê. Obrigada. Como foi isso, assim? Porque apesar de saber que é um mundo muito difícil, eu vejo que as pessoas se unem muito ali também, porque é muito solitário, né? Muito. E é engraçado porque todo mundo fala, existe muita concorrência entre as modelos. De repente, eu acho que lá na frente, quando a modelo tá mais velha, você já tá com a tua base pronta, pode ser que realmente ocorra uma concorrência diferente. Mas quando você chega em São Paulo, e a maior parte das minhas amigas foi lá atrás, que eu conheci, a gente chega sozinhas, a gente chega de peito aberto, super pura. Ingênua, né? Ingênua, e a gente se conecta. E assim, são amigas minhas que foram madrinhas de casamento, que vão ser madrinhas dos meus filhos. Assim, é uma amizade, são as irmãs que eu escolhi. Que bacana. Então assim, eu boto minha mão no fogo e falo, calma, tem concorrência? Tem. Só que de repente, mais pra frente, quando você já tem o teu elo, existe muita amizade também. Que bom, fortalece, né? É isso. E concorrência sempre vai ter, né? Sempre. Não só nessa carreira, em todas as carreiras, sempre tem alguém ali que tá querendo puxar um tapetinho, né? Sempre. Mas é normal. Você já foi capa de várias revistas. Eu, de criança, sonhava desse tamanho, mini, 1,5 m. Eu falava assim, gente, imagina, eu sempre quis estudar a moda. Como é isso? Como é a sensação de você olhar e falar assim, poxa, I've made it, sabe? Tipo... Deve ser muito mágico. É muito mágico, é muito mágico. Eu lembro que assim, acima da capa, o meu primeiro sonho, que acontece, na minha cidade, eu era a Longuete, eu sofria muito bullying, que na verdade me fortaleceu. Mas era Olivia Palito, Seca, Salsicha Longuete. E eu pensava assim, um dia eu vou mostrar pra todo mundo que eu vou estar no outdoor. Então meu sonho era estar no outdoor. E tá. E aí um dia eu fui fazer uma campanha, foi uma campanha da Zump, nem existe mais, mas assim, bombava na época. E foi antes da capa de revista. E eu fiz a campanha. E, sei lá, uns 3 dias depois, minha mãe me liga e fala assim, você não sabe! Eu vou te mandar uma carta, porque não tinha ainda e-mail, essas coisas, né? Você tá na frente do seu colégio, num super outdoor. Eu chorava, assim, eu quero ir pra casa pra ver. Que demais. E quando você voltou, como foi? Nossa, foi incrível. Eu fiquei embaixo do outdoor horas, esperando que as pessoas vissem. E eu falava, sou eu, olha aqui, sou eu, olha aqui. Que demais. Então, você voltou pra escola ou não? Já tinha saído da escola? Eu já tinha saído da escola. Ai, mas deve ser incrível, né? Maravilhoso. Tipo, conquistei, é um sonho. Muito bacana mesmo. Agora, falando assim um pouco dessa transição mesmo de carreira, que hoje você é uma super influenciadora, tanto no mundo dos esportes, né, como de moda. Como foi essa transição? Eu sei que você entrou no Instagram em 2011, que eu acho que foi quando o Instagram mais ou menos começou, deve ter começado, então já foi bem visionária ali. Como foi esse começo, assim? Foi uma transição mesmo? Foi uma coisa pensada? Foi natural? É engraçado, porque hoje em dia tudo é muito pensado. Eu acho que antigamente, como a gente não conhecia muito... Não sabia nem o que era, né? Não sabia o que era. Postava a foto de uma maçã, que legal, postei a foto de uma maçã, né? Então, que era bem comida no Instagram, né? E eu sei que, assim, como é que começou a história do Instagram mais, assim, pra mim? Começou que no começo a própria agência falava, postem mais fotos de trabalho, né? Não postem muita coisa de, enfim... pessoal, até pra gente ter um controle do que os clientes estão vendo ou não. Então a gente era meio engessado. Olha, eles controlavam isso, não tinha nenhuma ideia. Dava uma pergunta, dava uma direcionada, né? Tá. E tudo bem, por aí foi, mas ninguém era muito viciado, ninguém era muito frequente no Instagram, né? E eu lembro que é o seguinte, a moda pra mim naquela época, que eu devia ter uns 26, sei lá, começou a dar uma queda. Por quê? Porque eu tava velha, gente, que pra moda. Então, assim, Babi vai se aposentar, vai de repente agora 26. você pode ser atriz. E eu comecei a ficar meio chateada com tudo aquilo, né? Óbvio. E aí, depois de um grande acidente que eu tive, depois a gente pode falar um pouco disso, eu resolvi fazer uma maratona. Quando eu resolvi fazer a maratona, eu comecei a postar muita coisa sobre a minha corrida, porque pra mim, o postar sobre a corrida era quase um abraço, eu precisava de um apoio das pessoas. Eu não queria inspirar ninguém, eu não queria motivar ninguém, eu só precisava daquela ajuda naquele momento, porque eu tava me sentindo muito apavorada, muito nervosa, e eu postava meio que pra botar pra fora, né, como se fosse um diário. Um diário público. E aquilo foi acontecendo. E a minha agência no começo falava assim, você não é modelo fitness, para de postar isso. Olha. Aí eu, gente, não tem nada a ver com fitness, tô postando meu treino de maratona. E nisso eu comecei a ter muito seguidor.
E começou a crescer. Foi bem orgânico. Foi super orgânico. E eu postando porque eu tava precisando, não pensava em nada, era só, nossa, aconteceu isso, nossa, hoje eu corri 30 quilômetros, tô assim, assado, aconteceu isso, racei minha perna. Enfim, e a galera começou a gostar daquilo. E eu falando, gente, aconteceu, enfim. Quando eu voltei da maratona, que foi Berlim, minha agência me chamou. E eu falei, gente, alguma coisa aconteceu, o que será que eu fiz de errado? E tava todo mundo me aplaudindo a hora que eu cheguei na agência. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, gente, você é revolucionária. Olha os teus seguidores, olha o teu conteúdo, a gente amou, posta mais. Ai, olha como as coisas mudam. Aí eu falei, seus bonitos, agora que eu já fiz tudo isso, vocês falam posta mais? Eu falei, óbvio que eu vou postar mais, porque eu tô amando isso, né? E foi, aí eu comecei realmente a entender que aquilo sempre foi meu mundo. E eu me distanciava porque os outros queriam que me distanciasse, né? Então, quando eu assumi aquilo em mim, fluiu. Provavelmente nem a agência sabia o poder que o Instagram tinha e a voz que você também tinha, né? E talvez você tenha sido ali uma das primeiras a mostrar para eles o potencial que aquilo podia gerar, até para eles mesmo, né? Também. E aí você comentou uma coisa super importante que a gente ia falar. Você teve um super acidente seríssimo. Foi. O que aconteceu e assim, o que isso mudou na perspectiva de vida, pessoal, profissional, enfim. Você falou que começou a correr e mostrar. Conta um pouquinho disso, que é um assunto bem especial. Sim. Na verdade, assim, quando alguém te busca para um trabalho, a gente geralmente aceita o trabalho depois que vem toda a ficha de onde vai ser o trabalho, quem vai fotografar, quantos dias. Enfim, aceitei esse trabalho. Era no final do ano. E era um momento muito difícil, porque eu sou divorciada, a gente nem falou que eu sou casada ainda, mas eu sou divorciada, casei de novo. Enfim, tinha acabado de acabar o primeiro casamento, eu tava num momento super na fossa. A agência da moda falando que eu tava na fossa, então assim, eu tava num mundo assim, que a única coisa que acabava, a única coisa que faltava pra mim era quebrar o pescoço e foi o que aconteceu. Meu Deus. Eu entrei nessa van, entrei num avião, né? Era perto de Foz do Iguaçu. Cheguei lá, tinha mais 5 horas de viagem de ônibus, microvan. E essa microvan tombou. Demorou um tempo lá para me resgatarem, foi horrível, fui para um postinho. Quando eu voltei para São Paulo, o médico falou assim, vamos te mobilizar agora, não sei como você está viva, você quebrou 3 vértebras do pescoço, inclusive o C1, que por um pingo você não morre. Ou você fica tetraplégica, ou enfim, você teve muita sorte. Aí eu assim, meu Deus. Você veio sem o pescocinho, sem nada? Lá eles botaram o pescocinho, mas lá naquele postinho eles fizeram só um raio-x. E no raio-x não apareceu. Aí eles, vai embora. Eu vim embora, puxei minha mala, botei minha mala em cima. Muita dor, mas eu falava, ok, eu sou atleta, né? Pra mim, dor é tranquilo. Fui, tipo assim, só uma distensãozinha. E quando eu cheguei aqui, eles, me apavoraram. Então, quando eles falaram tudo isso, eu meio que não acreditei. Eu falei, tá bom, doutor, vem cá, mas assim, e quando é que eu posso voltar a correr? Aí ele começou a rir. Aí eu, por que você tá rindo? Eu corro, todo dia, não sei se eu vou conseguir ficar um mês sem correr. Ele falou, você vai ter que ficar 6 meses sem correr. Nossa, castigo quase, né? Assim, bizarro. E aí ele falou assim, e outra, eu não quero que você tropece, eu não quero que você espirre, porque é muito grave o que você teve. Olha. Então, assim, presta atenção. Aí eu, Aí eu falei o seguinte, então se eu passar disso sem nenhuma sequela, aí eu fiz uma promessa, eu vou correr uma maratona. Porque até então eu sempre corria. E eu sempre falava, um dia eu faço. Sabe aquela coisa de empurrar com a barriga? E aí eu falei, bom, quando eu sarar disso aqui, eu vou correr uma maratona. E foi aí que começou essa minha saga da maratona. Olha, e o seu pai, você falou que é médico. Sim. Quando você contou isso pra ele, o que ele achou de tudo isso? Ele falou, isso é uma loucura. Da maratona? Não da maratona, do acidente. Terem te mandado de um lado para outro, assim, sem nem saber o que estava acontecendo com você. Não, ele ficou bem preocupado, até porque assim... E todo mundo longe, né? Lá nesse lugar onde eu tive trabalho, foi engraçado, porque eu não tive um arranhão no corpo inteiro. Nada. Então, quando o cliente chegou e me viu, só com colar cervical, ele falou assim pra minha agência, eu acho que ela tá fazendo graça. Porque nada aconteceu, ela não teve um corte, eu acho que a gente tem que fazer o trabalho. E ela tira o colar na hora da foto. Não me fala que você fez. Não, aí meu pai ligou desesperado pra minha agência. Ele falou assim, eu vou buscar ela agora. E eu vou com a polícia se vocês fizerem ela fazer isso.
Aí, enfim, aconteceu tudo aquilo, aí me trouxeram de volta pra cá. Mas realmente o pessoal da moda não tava nem aí pra mim. Gente, recadinho pro pessoal da moda, inclusive eu que trabalhei anos nesse mundo. Não dá, a gente tem que respeitar as pessoas, não dá. Somos seres humanos Somos acima seres de tudo. humanos, exato, que cruel. Cruel. Enfim, mas olha aí, olha onde ela tá aí, não adiantou nada para esse cliente. O que não mata fortalece. É exato. Tá, e aí você prometeu, vou fazer uma maratona. Qual foi a primeira maratona e como você se preparou para isso? Foi engraçado. Ficou porque 6 meses sem correr mesmo? Fiquei 7 meses, porque não sarava, e aí o médico, não, mais um pouquinho, e aí depois mais um mês para você voltar a ter o movimento, porque até então eu me virava inteira, assim, porque se acostuma, você perde a força, né? Então eu não conseguia virar a cabeça assim. As pessoas falavam comigo, nossa, Babi, que nojenta, você olha só com o olho. Tipo, eu falando aqui, eu só olhava com o olho. Gente, eu não conseguia mexer o pescoço. Então demorou, assim, foram 7, 8 meses depois para começar a correr. Assim que eu fui liberada, eu comecei a caminhar, voltei a correr, porque quer queira que não queira, 8 meses sem correr, parece que você volta ao zero. Do zero, né? A sua cabeça continua, mas o corpo dá uma resetada. Foi bom que todas as minhas lesões acabaram, eu sempre tive lesõezinhas, né? Zerou tudo e voltei. Nesse meio tempo, eu fiquei um ano solteira, e aí no finalzinho desse ano solteira eu tava só, tipo assim, tô viva! Vou aproveitar, vou morar em Nova York de novo, que inclusive foi um dos piores anos de Nova York, eu não trabalhei, foi péssimo. Foi assim, só a ponta final, tipo assim, tudo caindo, só a pontinha final, pescoço quebrado, ponta. Então assim, ladeira abaixo. Fui pra Nova York tentar, agora sim, eu vou trabalhar muito em Nova York. Não trabalhei nada, voltei quase com dívida. Eu falei, bom, tudo bem, tudo certo, carnaval, vou aproveitar meu carnaval, tô solteira, o primeiro ano solteira da vida, sem estar de pescoço quebrado. E foi um carnaval horroroso. Ah, não, Babi, eu falei, gente, Deus, chega. Eu não, falei, não é agora eu vou ficar quieta em casa, vou melhorar, vou ser alguém. Nisso eu conheci meu marido. Olha, tá vendo? Chegou uma luz no fim do túnel. E aí a gente se conheceu e tal, começamos a namorar, nananá, e eu contei pra ele toda essa história. E ele falou assim, e que maratona você fez? Aí eu falei, eu não fiz ainda. Aí ele falou, como assim? Você tem uma promessa. Cumpre. E aí eu, gente, nossa, é verdade. E aí ele é muito agilizado, aí um dia a gente conversando e tal, e ele assim, qual é mesmo a sua data de nascimento? Aí eu, nossa, que capivara que tá puxando, né? Qual que é? Tá. Daqui a pouco ele assim, te inscrevi pra Berlim. Eu, como assim você me inscreveu pra Berlim? Aí ele, tá inscrita, Loura. Agora ele me chama de Loura. Agora você treina. Se prepara. Se prepara. Aí foi tipo assim, meu Deus, agora vai. Aí peguei um treinador, aí comecei a treinar de verdade, porque até então eu sempre corria, mas correr é uma coisa, treinar é outra. É bem diferente, uma disciplina bem diferente, né? Diferente, você tem planilha, você tem meta, você tem distâncias para percorrer, e aquilo era, assim, a primeira maratona é muito pesada, porque você não está acostumado com aquilo. Então foram momentos difíceis, mas eu fui me transformando numa pessoa que eu sou hoje, e foi maravilhoso. Que demais. Quanto tempo você passou para se preparar para essa primeira maratona, para quem está começando a correr? Para mim foram 6 meses, que é um tempo porque legal. É puxado, né? Isso que eu já corria, eu acho talvez que alguém vai do zero, pode ser que seja mais tempo. Mais tempo. Mas como eu já corria há muito tempo, a gente tem uma bagagem, né? Então foram 6 meses. Hoje em dia, para me preparar, são 4 meses. Tá. E aí você fez, a Berlim cumpriu a promessa, muito bem. E você também já correu a maratona de Boston, foi segundo lugar entre as brasileiras. Sim. Como foi isso? Boston é a maratona mais cobiçada do mundo Do dos mundo, corredores. né? Por quê? Porque você só consegue entrar em Boston com um determinado tempo. Tá. Então, assim, antes de Boston, eu tive Chicago, que foi a minha melhor maratona. Tá. Que foi uma maratona que eu fiz, eu já queria o meu melhor, só que eu não tinha pretensão de tempo. Então foi maravilhoso. Porque assim, os meus seguidores nem me cobravam tempo, eu nunca fazia um tempo bom. E eu cheguei naquela prova e falei assim, eu vou dar o meu melhor e ponto. E eu fui sem pressão. E aquilo foi tão maravilhoso que eu corri a maratona em 2 horas e 57. Bom. Isso é tipo 2%. Tá, mas tudo bem. É muito bom, é maravilhoso. Tanto é que depois eu sofri um bullying falando que, gente, é impossível de eu ver essa menina, que alguém correu por ela. Gente, a gente ela faz as tirou coisas o número. certas, é ruim. Faz coisa. Gente, por favor. Então foi terrível, porque nesse momento eu senti aquilo de ser julgada. E eu, gente, tô sendo julgada por uma coisa que eu fiz. Estão falando que eu fiz o quê? Tipo assim, e foi um ano que todo mundo fez recorde. Porque era um tênis novo, com uma placa nova, e tava todo mundo fazendo recorde. Foi o recorde feminino depois de anos, naquele dia. Então, assim, sofri muito,
por ser julgada por uma queriam te conquista desmerecer, minha. que eu... Terrível, especialmente homens, porque é muito difícil. O homem, quando ele perde por uma mulher no esporte, ele se sente muito mal. Ele não sabe aceitar aquilo. Ainda, gente? Ainda. No pleno século XXI, ainda temos isso. E foi bem complicado pra mim, porque depois disso eu queria sempre provar que eu era capaz. Então eu entrei num looping desesperado. Tipo assim, Boston foi 3 horas e 3 minutos. E eu me senti péssima, mesmo sendo a segunda melhor brasileira. Por quê? Porque eu queria abaixo de 3. Tá. Só que eu tava com tanta pressão dentro de mim que eu acho que foi por isso que eu não consegui correr tão bem. Então, assim, a pressão estraga a paixão. Naquele momento eu senti isso. Olha. Então, foi maravilhoso, um tempo maravilhoso, na maratona mais cobiçada, mas eu tava com muita pressão em mim. Então, eu jogo pessimamente, mas jogo tênis há pouquíssimo tempo. E eu leio algumas coisas sobre tênis e falam muito que o tênis é muito psicológico, que a sua performance depende muito também do psicológico. E eu acho que a corrida tem muito a ver com isso, né? Muito. De como tá a tua cabeça também naquele momento. Então, por mais que você tenha treinado muito, se a cabeça também não estiver no lugar, o resultado muda, né? Eu vou te dar um exemplo assim, perfeito para isso. Nesse ano que passou, agora 2023, como a cabeça é 70% e o corpo é 30%. Eu estava preparada para fazer abaixo do meu tempo de Chicago. Eu queria fazer 2 horas e 55. Eu saí maravilhosa, eu estava perfeita. No quilômetro 16, eu senti meu pé quebrando. No 16. Então eu tive que correr com a dor, pisando numa navalha a cada passada, a maratona inteira. E eu fiz 3 horas e 7, ou seja, 5 minutos a mais que Boston. E tava quebrado mesmo? E tava assim, arrebentado. Tanto é que eu cruzei a linha de chegada, que eu cruzei. Alguém me segura, porque eu não consigo pisar no chão. Depois o pé ficou desse tamanho, de ficar 2 meses sem correr. Mas pra gente ver o quanto a nossa cabeça é forte. Me segurou até lá, porque assim, se a cabeça não estivesse tão forte, eu ia ter falado, para agora, né? E o que foi diferente nessa corrida para de Boston em relação à cabeça, assim, você fez terapia, tinha alguma coisa diferente no teu comportamento mesmo, no teu treino? Sim. Em relação à outra? Eu fiz meio que uma lavagem na minha cabeça. Eu pensei assim, é claro que eu quero mostrar um resultado bom, porque todo mundo é uma vitória, né? A gente gosta de ganhar. A gente compete também. A gente compete. Mas eu pensei assim, primeiro eu me blindei. Eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu vou correr por correr, não quero fazer tempo. As pessoas me perguntavam, quanto tempo você vai fazer? Não sei, eu vou ser feliz. Boa. Eu vou fazer o tempo que vier. Então, assim, eu tirei uma pressão que às vezes a gente acha que estão fazendo na gente, e na verdade nem estão, só estão curiosos. Então, eu tirei isso de mim, e eu fui lá e pensei bem, falei, gente, eu não quero ter pressão, eu vou fazer tudo certinho. É meio que matemático, se tu faz certo, dá certo, já estou preparada, vou tirar essa coisa de querer superar a mais o tempo, vou fazer o que está proposto. E foi. Eu cheguei super tranquila no dia da prova. Tava tudo maravilhoso. Se não fosse o pé, isso é só pra gente ver que a gente não tem o controle sobre tudo. Não né? tem. Foco no que você pode controlar. O que eu podia controlar era continuar correndo. Eu lembro que quando eu vi o cara, porque assim, a cada trecho tem os pacers. E os pacers vão levando as pessoas naquele ritmo. Tá. Então tinha o cara que ia levar as pessoas por abaixo de 3 horas. E eu lembro que eu tava do lado dele e eu pensava assim, meu Deus. Eu dava gritos assim, ah! As pessoas me olhavam assim, Deus, tipo... de dor. De dor. E eu pensava assim, eu vou ter que deixar esse cara embora, porque eu não tô aguentando. E eu vi ele indo embora, assim, e aquilo me deu uma dor no coração. Mas eu pensei, foco no que eu posso controlar. Pelo menos eu não vou parar. Mas muita resiliência, né? E assim, pelo pouco que a gente já conversou aqui do papo, você é muito positiva. Você tem um jeito muito positivo de ser. Isso é muito legal, porque é difícil, né? Tipo, tanta coisa acontecendo pra te... Parece que te botar pra trás, te jogar pra trás, você é sempre ali, vai dar certo, vai melhorar, vou melhorar, vai... Né? Isso é muito, muito bacana. Eu acho que o esporte, a disciplina do esporte, ele... Assim, tem até estudos de Stanford, enfim, que falam que 8 semanas de exercício aeróbico já mudam a nossa resiliência, a nossa resistência ao estresse. Eu não sei se você sente isso, que o esporte te traz essa coisa mais resiliente, te deixa mais pronta para o que está para vir, sabe? Eu não sei o que você acha disso. Eu acho que, assim, eu sou suspeita, porque eu não consigo ficar um dia sem fazer esporte. Não consigo ficar. Você sente culpa? O meu day off é, assim... Meu Deus, nem um dia depois da maratona eu consigo dar day off. Não é possível. E não chega a ser culpa, me dá quase uma deprê.
Nem que seja assim, eu não vou ter tempo, eu acordo 4 da manhã, eu corro 20 minutos, mas eu fiz. Porque eu me sinto pronta. Senão parece que eu tô fraca, que eu tô sensibilizada, parece que eu não me fortaleci naquele dia. Não tomei meu espinafre do Popeye, sabe? É assim, é o que te dá força, é energia mesmo. E eu acho que muda o nosso humor, né? Muito. Muda muito. Tipo, o esporte pra mim, ele muda totalmente como vai ser o meu dia. Também eu fiz um curso esses dias daquele Tony Robbins, que é um coach. Sim. E aí ele tava falando, ele falou assim, a gente tem que mudar a nossa bioquímica. E a forma de mudar a bioquímica são 2 formas. É respiração, como a gente respira, e o exercício. Então, assim, eu sou super a favor, e eu sempre falo aqui no podcast em relação ao esporte, como isso ajuda a gente a ser mais positivo mesmo, a lidar melhor com a vida e de fato ajuda no dia a dia, né? Na tua disciplina no dia a dia, na tua vida mesmo no dia a dia. Então, eu acho super importante. Você sabe que eu acho que além de ser positivo, porque quando a gente fala uma pessoa positiva, parece aquela pessoa que é tudo não, jamais. Eu acho que faz você entender que você vai chegar onde você quiser se você não desistir. Então te faz ser resiliente. Resiliente, é isso. Você sabe que você vai ter que segurar um pouquinho mais naquele momento, mas você vai chegar lá e vai ficar melhor. Então eu acho que isso que faz a gente ficar mais forte. Essa resiliência. É isso. Os teus seguidores, assim, que foram te acompanhando aí desde o começo, como que você usa a tua rede mesmo, né? Principalmente o Instagram, eu sei que você tá no TikTok, tá, mas eu acho que o mais forte é o Instagram. Como que você usa tudo que aconteceu e tudo que você viveu, né? Para estimular eles, para motivá-los? Como que você usa como você faz essa comunicação no Instagram para motivar os teus seguidores? Uma coisa que eu costumo dizer muito no Instagram é que a gente faz história na vida real e no Instagram só conta. Né? A história a gente faz ao vivo, o story a gente conta depois. Então, eu acredito que eu sempre gosto de motivar, cara, sai do celular e vai fazer suas coisas. Não precisa estar aqui comigo, não precisa me curtir, vai fazer, eu vou ficar mais grata se você for fazer do que você ficar curtindo minhas coisas. Então, assim, eu gosto de motivar desse jeito, assim. Eu sou meia durona às vezes, eu gosto de ser do jeito que eu gosto que as pessoas sejam comigo. Autêntica. E assim, meio sabe assim, meio mandona, porque pra mim funciona. Vai lá e faz. A pessoa vai lá e faz. Eu acho que o ser humano às vezes precisa de certas ordens. E aí, quando a gente cumpre aquela ordem, a gente fica até mais feliz. Então eu gosto, faz isso, faz aquilo. Ou então eu mostro, gente, eu fiz isso e deu certo. Porque eu acho que as pessoas, acima do entretenimento, que é legal também a gente ver o que a pessoa está fazendo, à toa, um Big Brother, é interessante ver. Mas a gente gosta mesmo quando a gente tem alguma ajuda. Sim, tem um retorno, que eu mostrei lá que eu ajudei aquela pessoa? Foi uma comida que eu fiz que a pessoa viu aquele jeito de fazer e vai fazer para ela também, gostou? É um treino que eu fiz, é um alongamento que eu fiz. Então, assim, é uma roupa que eu coloquei e falei, bota isso com isso que fica legal. Então, o que eu ajudei? Então, eu acho que essa é minha chave entre os meus seguidores. Eu sempre gosto de dar uma dica, uma coisa que para eles funcione, uma coisa que de repente eles não pensaram ainda. E aí a coisa flui. E você troca com eles, responde, conversa? Você tem algum seguidor que você conheça? Como é? Eu conheci vários. Jura? Olha que legal. Uma das coisas que eu sou muito grata à corrida, porque lá atrás, quando eu comecei a ser modelo, eu pensava assim, eu quero ser muito famosa. De botar óculos escuros e sair assim na rua. Ai, não me fotografa hoje. Era meu sonho. E depois que comecei a estar nesse mundo de corrida, eu tenho amigas que falam, Babi é a Xuxa da pista. Porque assim, acabava a corrida e a galera, Babi, posso fazer uma foto, Babi? Só que não é só fazer a foto pela foto. Babi, faz uma foto comigo, porque eu te sigo, eu acordo contigo de manhã, você me motiva. Então aquilo me enche de motivação, é uma coisa tão gostosa, porque não é só pela imagem, é pela inspiração, né? Óbvio. E aí, enfim, com essa coisa da corrida, me traz muita felicidade isso. Então assim, essas pessoas que a gente se vê em outra prova. E aí, às vezes, assim, eu tiro 1 hora por dia para responder DM. Olha. E eu converso, e eu falo, e às vezes as pessoas falam assim, não acredito que você me respondeu. Eu falo, óbvio que eu te respondi. Você não me mandou mensagem? Eu sou tão humana quanto você, vamos, né? Tudo bem. Claro que a pessoa está se passando demais, o que não acontece tanto comigo. Eu, assim, raramente recebo cantada, recebo nude quase nunca. Nude é ótimo, já recebeu? Nude, já recebi. Para! Mas assim, uns 3 na vida, nunca recebi muito, não. Mas... Gente, isso é demais. As pessoas não têm limite, gente. Não mandem nude, gente. Não mandem nude. Se a gente não pedir, a gente não quer receber. Não, exatamente, não queremos.
Mas enfim, mas eu sei que eu faço muitas amigas, as pessoas converso horas, aí chega na corrida, a pessoa fala, Babi, a gente conversou horas, pum, eu lembro. Lembra? Então assim, eu faço muita conexão, sim, de internet. Ai, gente, demais. Mas o do nude tá na minha cabeça ainda. Como as pessoas acham que é normal isso, gente? Gente, não! Por favor, né? Enfim. Deixa eu ver. Agora falando de um tema que eu amo mesmo, assim, que é disciplina. Eu acho que a disciplina ajuda a gente em muita coisa na vida. Você tem uma rotina no dia a dia que você segue, assim? Eu chego no final de semana, minha rotina quebra inteira. Como você faz para manter? Porque você falou que já faz exercício todos os dias. Como seria um dia com a Babi? É quase igual todos os Todos os dias. É quase igual todos os dias. O que acontece? Eu não sou atleta profissional por escolha. Eu teria tempo para ser, mas eu não sou por causa da pressão. Que é aquela coisa que eu te falei que para mim a pressão estraga a paixão. Mas a minha vida é quase de atleta profissional. Eu acordo no mesmo horário, faço as mesmas coisas, eu vou fazer um exercício. 5h30, 5. Tá. Cedo. Cedo. Se tem alguma coisa, aí eu acordo 4h30. E assim, pra mim é maravilhoso. É mais fácil falar, Babi, acorda amanhã às 4 do que Babi vai dormir às 10. Deve ser enorme, então. 8h30 eu tô indo pra cama. Mentira. Pra 9 horas tá dormindo. Olha. Então, assim, esquece de jantar com as amigas, elas já nem me chamam mais. E é bom porque eu e meu marido, a gente tem a mesma rotina. É isso que eu ia perguntar. Porque, assim, o casal tem que estar unido nessa. Ele tem essa rotina também. Ele corre? Corre também. Ó. Ele é mais do puxa-ferro, mas ele corre também. Começou a correr comigo. Tá. Mas a gente tem essa rotina muito parecida. A nossa alimentação é muito parecida. A gente come do mesmo jeito todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente muda um pouquinho, mas também fica meio que num esquema diferente, mas também meio rotinizado. E pra mim é vida. Quando a gente sai e viaja e sai totalmente da rotina, chega um momento que eu falo assim, chega. Minha rotina, eu preciso da minha rotina, daquela minha salada, da minha sopa de legumes, dormir tal hora. Tipo assim, eu sinto falta. E ele deve sentir a mesma coisa também, né? Quando você viaja, quando vocês viajam, vocês conseguem fazer exercício também? Sempre. Sempre? Sempre. A única coisa que a gente não faz tão certo, não que a gente fique fazendo jaca. Não que a gente não faça 1, 2 jacas na viagem. De vez em quando, vai. A gente, vamos beber nosso vinho, vamos comer nossa massa, vamos. Mas a gente escolhe uma refeição no dia. Tá. Tipo assim, viajamos 7 dias, vai ser uma no dia. Não é jaca no café da manhã, jaca no almoço, jaca no jantar. É justo. Tá. Vamos beber e encher a cara uma vez no dia. Dia sim, dia não também, né? Porque senão a gente vai ficar zoado. Então, assim, a gente organiza. Até na jaca a gente organiza. Ou então, assim, vamos comer muito, vamos. Aí vamos no churrascaria pedir um peixão assado com abóbora? Vamos! Aí, tipo, às vezes nossos amigos assim, sério que você vai comer um peixe assado? Ai, mas é o que eu gosto, eu gosto. Né? É que a gente se acostuma com isso, né? Assim, o que você acha gostoso, tá tudo certo. Agora, o vinho para vinho. Ai, difícil, hein? É difícil. Eu gosto muito. Assim, tem períodos que eu fico, sei lá, 2 meses sem beber. Que é pré-maratona. Inclusive, agora eu tô nesse momento. 2 meses? 2 meses. E fica de boa? Só que eu vi uma chave tão grande na cabeça que, tipo assim, de boa. Acabei de chegar de um aniversário agora. E todo mundo bebendo vinho. E eu tranquila, na minha água com gás e limão. Não resisti ao bolo, porque eu falei, hoje é aniversário de uma das melhores vezes, vou comer esse bolo de chocolate, tá maravilhoso. Coisa que eu nunca faço, mas hoje eu fiz. Então, assim, eu acho que a gente é a nossa rotina, não é a exceção. Sim. Então, a gente tem que abrir nossa exceção às vezes, não sempre. Você é flexível. Por você ter trabalhado com moda durante tanto tempo, você consegue fazer um mix muito legal de influência ali no Instagram, do sport fashion, digamos assim, com o esporte mesmo. E trabalha com várias marcas muito bacanas que têm a ver com esse segmento. Essas marcas chegam em você? Como é que você faz para escolher que marca você trabalha? Conta um pouquinho pra gente disso. Pelo fato de eu ter vivido tanto tempo na moda, algumas marcas já me conhecem. De repente viraram o rosto para mim naquele momento que eu estava muito esportista. Mas como hoje em dia, ainda bem, é engraçado porque logo que eu comecei a botar essa minha persona pro jogo, foi o momento que esse movimento do athleisure estava começando também. É claro que potencializou depois da pandemia, né? Mas assim, estava começando aos poucos. E eu falei, cara, é isso, eu sou essa pessoa, vou vestir essa camisa, serei eu 100%, né? Então, assim, logo depois da pandemia, as marcas olharam, pensaram, gente, o esporte está na moda, o conforto está na moda. Quem que está comunicando desse jeito? Cara, Babi. Então, choveu de oportunidades, de propostas de marcas que queriam trabalhar comigo, queriam me mandar roupa, que queriam fazer ações. Então, foi muito legal. E assim,
Lá no começo, eu meio que queria abraçar o mundo, né? Como eu tava assim, meio renegada, nossa, todo mundo vira as costas pra mim, eu vou abraçar o mundo, eu quero todo mundo. E depois eu percebi, peraí, se eu não for seletiva, como eles foram comigo, como é que eu vou realmente botar a minha persona em jogo? Se eu vestir de tudo? Não. Vai ter que ter um tecido de esporte, tem que ter um corte legal, moderno, que pareça ser esporte, porque senão todo mundo vai querer jogar uma coisa em ti, Tá né? certo. E eu falei, eu não sou mais um cabide. Hoje em dia eu sou uma pessoa. Então, assim. Ai, não sou mais o cabide. Me libertei. Me libertou. E aí me rendi a mim mesma. É isso. E aí foi. E aí, assim, hoje em dia é claro, às vezes você pode transformar uma peça super sofisticada com toques e detalhes esportivos, mas ela tem que ter um quezinho. Porque sempre que você se veste, você tem um quê esportivo. Até quando você vai em super eventos, assim, meio gala, um óculos mais esportivo, sempre tem uma pitadinha ali que eu pensei. A última vez que a gente se encontrou, que a gente estava em Paris, eu fiquei super ligada nos seus posts, e eu lembro, tinha um que você estava de vestido azul, acho que era um azul, que tinha umas florezinhas, mas você estava com um óculos super cool, esportivo, assim. Eu falei, gente, será que toda vez ela pensa nisso? Tem um quê? Então tem mesmo. Tem. Ah, então tá. Todas as vezes eu olho pra roupa inteira e falo, o que mais falta? Hoje, por exemplo, eu tô com uma saia que pode ser esportiva, porque é um tecido mais assim, tênis, um brinco nada a ver com esporte, mas eu tô com uma jaqueta de esporte, um cabelo mais esportivo. Então, assim, eu vou juntando as coisas e vai funcionando. E faz um mix legal, É. bacana. Uma pergunta sobre estratégia de criação, assim, de conteúdo mesmo. Hoje em dia, o que mais tem são influenciadores, tá cheio aí, mas eu acho você muito autêntica, eu acho que você tem um diferencial bacana. Eu enxergo esse diferencial, mas no teu olhar, qual é esse diferencial que você tem, que o pessoal continua ali tão engajado com você, assim? Eu acho que realmente um pouco é a autenticidade. Eu não sou aquela pessoa... É lógico, quando você tem, sei lá, 10 entregas para fazer, chega uma hora que tu fala, cara, eu tenho que fazer uma coisa hoje, uma coisa amanhã. Não deu tempo de criar. Então, eu não vou dizer que eu não pego uma trend, de repente, de algum lugar e puxo pro meu mundo. Até acontece. Mas eu tento fazer isso o mínimo possível. Né? Eu tento fazer o mínimo e dar uma mudadinha. Todo mundo tá usando com essa música. Eu posso fazer, mas eu vou trocar de música. Eu sempre tento dar uma mudada, porque eu acho que é o nosso diferencial, né? Mas eu me cobro muito. Assim, e muitas vezes eu entrego a minha agência, que passa primeiro pela minha agência, para eles passarem para o cliente, para eles aprovarem, para voltar para mim. Às vezes eu mando para eles, gente, tá horrível. Me ajudem, critiquem, o que eu faço? Eles, Babi, mas tá maravilhoso. Não tá. Vamos mandar para o cliente? Aí às vezes eu falo, tá, vai, manda. O cliente amou, tá bom, então deixa. Mas lá dentro, alguma coisa assim me diz que não tá bom. Você é perfeccionista? Sou perfeccionista. Então, perfeccionista é uma pessoa que sofre um pouquinho mais, né, com essa coisa da entrega, porque quer sempre daquele jeito. Mas você, pelo que eu visto, você flexibiliza um pouco, assim, né? Você se permite. Eu aprendi muito, sabe com o quê? Com o tal do stories. E hoje em dia, a gente vem ouvindo nas redes que a tendência de 2025 para frente é o paparazzi, ou seja, a vida normal. Big Brother tá de volta. Só que isso foi uma coisa que na minha vida nunca parou. Eu adoro acordar de manhã amarrotada, botar meu celular, falar o negócio, ops, caiu e continuar fazendo, né? Que é a coisa mais natural. Mais orgânico, né? Mais orgânico, não ter tanta edição, não ter tanto filtro, a pessoa não tá maquiada. E a gente quer ver isso, essa naturalidade. Então, isso é uma coisa que me ajudou a realmente a perder um pouco do perfeccionismo que eu tinha lá atrás no passado. E é uma coisa que a minha agência falava pra mim. Eles falavam assim, muitas vezes, Babi, o legal que você conseguiu na corrida é porque como você é toda assim, com esse jeito, essa carinha de patricinha, mas você é normal. Você não é uma patricinha mimadinha, nanana. Eu falei, valeu, obrigada. Então, assim, é isso que as pessoas querem ver. Elas querem saber que você não é intocável. Eu falei, mas eu não sou. Elas, então, isso é legal, mantenha isso sempre. Eu falei, que interessante, eu vou manter. Bacana. Então, o fato de fazer o story, de deixar fluir, eu acho que me ajudou a tirar um pouco do perfeccionismo. Ai, que bom. Falando de agência, assim, para quem não sabe no mundo de influenciadores, como modelo você tinha uma agência e como influenciadora hoje seria a mesma agência? É uma agência focada em influência mesmo digital? É diferente. É diferente, certo? É um braço da minha própria agência, que eles perceberam. Chegou um momento, quando eles começaram a virar as costas para mim da moda, que eu falei, então, tá bom. Então, eu vou me virar no meu Instagram, eu vou fazer meus posts, eu vou falar com meus clientes direto. E aí eles falaram, opa, não. Não. Vamos ter uma outra agência. Então, uns 2 anos depois, eles criaram uma agência só focada em digital, que trabalhava com modelos que estavam migrando para o digital, que na verdade ainda não são muitos, porque quem é modelo geralmente pena para
pra realmente botar pra fora. O modelo é um pouco preguiçoso. Agora eu vou fazer uma Por quê? crítica. Ser modelo é muito mais fácil do que ser influenciadora. Muito mais Como fácil. assim? Sim, que tem muita entrega, né? Tem... Assim, ser modelo, você tá no teu corpo certo? Beleza. É só você chegar de unha feita e cara lavada que você vai chegar, vão te maquiar, vão te organizar, vão botar tua roupa, vão te posicionar. É muito fácil. Acabou o trabalho, você vai embora e tchau. Influenciadora tem que pensar o roteiro, que dia vai ser gravado, você vai ter que fazer a gravação, você vai ter que editar, você vai ter que fazer o cabelo, a maquiagem, o texto. É assim, é um combo completo. Então dá um trabalho. Então muitos modelos são mal acostumados com isso. Ah, não vou fazer. Então, Não quer assim, mesmo. não quer mesmo. E dá muito trabalho. Só que o pagamento é melhor, a resposta é melhor, tudo é melhor. Porque você se torna uma pessoa melhor, porque você está com a mão Do na massa. influenciador. É. Olha. Então, assim, você trabalha mais, mas você também recebe mais. Não só financeiramente, mas também como pessoa, né? E no teu dia a dia, né? Você flexibiliza o teu horário, você faz na hora que você quer, querendo ou não, na hora que você quer. Óbvio que tem uma data para entregar, mas enfim, você faz dentro a tua agenda, digamos assim. E aí essa parte de maquiagem, cabelo, não sei o quê, por trabalhar, né, com marketing mais de 20 anos, óbvio, contrato muitas influenciadoras e modelos, enfim. Eu tenho de todo tipo. Aquela que faz seu próprio cabelo, aquela que faz sua própria maquiagem, aquela que edita o seu vídeo, aquela que não. Como é com você? Ai, eu sou muito... Faz tudo. Pau Você pra tem toda eu obra. tô vendo. Você acho que eu gosto. Pau pra toda obra. Tipo, cheguei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu boto a luz. É lógico, algumas entregas, tipo assim, gente, eu quero fazer um baita lançamento. Tem que ser uma coisa mais profissional. Profissional, assim. câmera profissional, legal. Vamos pegar um câmera, beleza. Mas assim, eu fiz a maquiagem, eu fiz o roteiro, eu vou dar um pitaco ali na correção dele, na edição dele. Então, assim, Você corrige? Muito Gente, bom. Muda aqui, bota aqui, um segundinho aqui a mais, eu sou assim mesmo. Gente, a gente vai mandar pra ela, tá? O vídeo pra fazer as edições. Eu mando mesmo. Eu gosto que a pessoa olhe, pra pessoa se sentir à vontade mesmo, sabe? Aparecer o que ela gosta. Então eu vou te mandar pra você. Manda. Só que assim, eu sou terrível, sugerir. porque se eu errar, eu vou falar, gente, bota essa cena errada 3 vezes, que eu acho legal, porque eu adoro a beleza do erro. Então, assim... É legal, é o que legal. você falou, né? Quanto mais orgânico, melhor. Então, enfim, eu concordo isso com você também. Sobre estratégia, assim, Babi hoje, influenciadora digital, também maratonista. Como você cria estratégia? Você tem uma estratégia por trás, porque a sua imagem é a sua marca, né? Sim. Você tem uma estratégia por trás disso, você pensa daqui pra frente, tipo, hoje a tendência como influenciadora digital é mostrar o orgânico. Você olha pra frente, tipo assim, eu me vejo daqui a 5 anos de tal jeito, você cria uma estratégia pra você ou não? Você vai indo e vai acompanhando o que tá acontecendo, vai seguindo, como é que é isso? Eu gosto de estratégia, mas não a muito longo prazo. Tá. A cada 6 meses, por exemplo. Eu gosto de ter coisas que pautem as minhas estratégias. Uma das coisas que está funcionando para mim, e por enquanto está sendo isso, são as maratonas. Eu vou ter tal maratona, tal... são os meus pontos de corte. Então, daqui para essa maratona, eu quero fazer isso, eu quero acontecer daquele jeito, eu vou ou não vou seguir essa tendência, eu vou ou não vou fazer esse quadro que eu estou pensando em fazer. Na minha aparência, o que vai mudar? Vou mudar alguma coisa ou não vou mudar nada? Eu vou dar mais atenção para a beleza, talvez, mais para o esporte? O que eu vou fazer? Passou a fase da maratona, e agora? Pum, pelos próximos 6 meses, o que eu vou fazer? Então, assim... Você vai a curto prazo, digamos assim. Quando você fala em beleza, esporte e tal, você tem alguma editoria? Tipo assim, semanalmente, assim, de manhã eu posto isso, à tarde, ou não? Você segue essa coisa mais orgânica mesmo? Eu sigo mais orgânico. Mais orgânico? Sigo. É mais interessante também, né? Porque eu acho que assim, tem dias, por exemplo, tem dias que eu não vou me maquiar. Então, assim, imagina eu falando de maquiagem no dia que eu não vou me maquiar, né? Então, assim, o dia que, bom, eu faço esporte todo dia, então geralmente tem muito esporte e muita alimentação, porque é uma coisa que minha galera gosta muito. Mas, por exemplo, beleza, o look do dia. Tem dias que eu vou botar um abrigão e eu vou ficar trabalhando de casa, então eu não vou botar o look do dia. Então, mas eu tento, assim, na semana... ter pelo menos assim, eu tive uma beleza, pelo menos. Tá. Eu tive, Você sei lá, pensa 5 nisso, publis, ó. mas eu tive vídeo orgânico, porque tem que ter vídeo orgânico. Tem que ter um vídeo bobo, mas tem que ser uma coisa de boba. Não pode ser só publicidade, senão fica chato. Pensadinha e tal. Quando você faz publicidade, você fala que é publicidade? A maioria das vezes, sim. Tá. A maioria das vezes. Você escolhe, assim, tipo, essa eu vou falar, essa não. Eu acho que
Tem umas que tu não precisa nem dizer, né? As pessoas sabem. Que tá explícito ali, mesmo que seja por lei, e meu marido trabalha com isso. Ah, e aí, ele é advogado, né? Às vezes ele fala assim, por que você não escreveu publicidade? Ai, que bom. Eu esqueci. Não pode! Não pode. Aí eu, gente, tá. Então, assim, eu tento sempre. Tem marcas que, por exemplo, estão tão em mim que eu nem falo mais intrínseco, publicidade né? já. Eu falo, gente, galera, eu sou de tal time, eu sou aqui do time, tipo, sei lá, Super Coffee. Eu tô no Super Coffee faz 5 anos. Todo mundo sabe Todo já. mundo sabe. Então, assim, tá, beleza, eu vou fazer um post pra eles, eu posso até botar embaixo público, mas todos os stories eu não vou colocar. Não faz sentido. Né? Então, assim, quando já é uma coisa já intrínseca, pra mim, de boa. Mas aí, quando é uma novidade, aí eu procuro sempre colocar, especialmente na primeira tela, né? Pum, coloco. E depois eu não boto mais, porque afasta as pessoas. É impressionante. Então, eu sinto isso também, né? Afasta. Como se as pessoas não soubessem que, de fato, também é um trabalho, faz parte. Eu acho que é entender se a Babi, influenciadora, ela, de fato, faz publi de coisas que ela realmente ama e gosta e ela usa no dia a dia, ou não, só é publi. As pessoas também sabem diferenciar isso, né? Sabem. Mas... É engraçado que algumas marcas, porque é tão bem visto o recebido animado, não um recebido qualquer. Quando você recebe uma coisa e você, meu Deus, é tão bem visto, é tão bem aceito, é tão comprado, que algumas marcas querem que tu faça. Aí não, eu quero que ela faça recebido sem falar que é publicidade. Aí eu falo, não. Não dá. Isso não, porque eu vou estar enganando. Então é o seguinte, gente, vamos fazer primeiro publicidade, aí vocês me mandam mais um presente depois, eu faço só um recebido. Boa. Vamos fazer assim? Porque eu não vou fazer de primeira. Aí eles, reclamam, mas depois falam, tá certo, Babi, vamos fazer essa. E é engraçado porque vende depois, não no primeiro publicidade. Olha. E a tua agência, quando você tem agência, eles te ajudam a escolher, tipo assim, isso aqui é bom, isso aqui não é? Eles montam com você, eles organizam tua agenda? Como é que é isso? Eles ajudam muito na parte de... A gente vai recebendo os briefings das marcas, né? Eles ajudam muito assim, vamos organizar a agenda? Esse dia você posta isso, esse dia você posta aquilo, esse dia a gente entrega aquilo. Então isso é bem legal. Isso é bom. Ajuda pra caramba. E uma das coisas legais também que eu gosto muito é que muitas vezes eu produzo 2 conteúdos para a mesma marca. Eu falo, gente, eu preciso de uma opinião. O que vocês gostam mais? Então te ajudam. Essa ou essa, me ajudam. Me deem críticas, que nem eu te falei antes. Então, eu sempre vou coordenando com eles, porque é importante a gente ter uma mente a mais para pensar nas coisas. Então, eles me ajudam bastante. E eu acho que as pessoas não entendem que o influenciador é um trabalho sério, que toma muito tempo, muita dedicação. Tá tendo muito debate, inclusive, disso ser realmente uma profissão mesmo, né? De você ter... hoje em dia a gente não tem mais carteira assinada, pelo amor de Deus. Mas, assim, das pessoas realmente terem mais regras, mais leis, para proteger mesmo o influenciador digital. Então, assim, eu acho importante contar como é o backstage de uma vida de influenciador, para as pessoas que estiverem ouvindo e realmente quiserem seguir esse caminho, entenderem que, de fato, não é só postar foto bonita, que tem muito corre atrás, tem muito perrengue, tem que ler briefing, tem que falar o que o cliente pede. E é engraçado porque, assim, mesmo que a gente liste as coisas todas falando, parece ser fácil. É só ler o briefing, calma. Não é. Traduz para as tuas palavras, grava isso de um jeito legal, Genuíno, fala a coisa certa na hora, não troca o A pelo E. Esses tempos eu fiz um vídeo gigante, só que era a coisa, eu falei o coisa, porque parecia, eu tava falando do app, mas não tinha que falar a coisa, tive que regravar tudo de novo. Então volta aquelas 2 horas gravando de novo. Então, assim, é complicado. E tem custo, que as pessoas também não entendem, gente. Tem custo, né? Você tem que contratar um cameraman para gravar, você tem que editar. Muitas vezes a pessoa não sabe editar. Então, assim, é um trabalhão ser influenciador e ter conteúdo genuíno também para mostrar. Agora um teminha polêmico, que sem uma polêmica eu não gosto. Eu também não gosto. Então vamos. Semana passada, ou há 2 semanas, saiu uma lista de vários influenciadores, com vários nomes ali, de influenciador, artista, enfim, do quão difícil eles são. De quanto eles demandam e muitas vezes do jeito mais duro de falar, enfim. Não vamos falar de nomes, nada disso. Como você se sente em relação a isso? Porque, no fundo, no final das coisas, eu acho que as pessoas generalizam muito e nem todo mundo é assim. Mas o fato é que tem muitos influenciadores que viram meio que monstrinhos, assim. Como que você lida com isso, assim? O que você achou dessa lista? Eu acho que, assim, tem os 2 lados, né?
tem o lado de quem faz a lista, de que realmente é a coisa profissional e que eles estão julgando o influenciador pelo seu comportamento profissional, né? Que acaba sendo um pouco pessoal, mas é profissional. Se ele não responde logo, se ele demora, se ele entrega errado, isso aí é uma condição do trabalho dele. E que quem está contratando vai ficar mais à vontade. Mesmo se souber que quer contratar uma pessoa que é difícil, ele já vai saber que é difícil, né? Então, assim, ele está pagando por isso e está tudo bem. Então, eu acho que da parte profissional, realmente, é muito importante ter um review aí da galera de como o pessoal trabalha, né? Mas do lado do influenciador, tem aquela coisa, ele não deixa de ser uma pessoa. Também. Mas também tem aquela outra coisa que eu te falei antes. Eu acho que a crítica é sempre construtiva. Se você recebe uma crítica que você não está entregando bem, que você é difícil, que você é complicado, eu acho que vale a pena o influenciador olhar para ele mesmo e falar assim, ok, eu sou tão maravilhoso assim que eu preciso ter essa crítica, mas ele só tem essa crítica, assim, eu não quero ser bom, eu tenho que entregar melhor, então... A gente tá aqui pra evoluir, né? Exato. Tipo, o que adianta ser julgado de péssimo, entregar péssimo, até que ponto eu vou estar aqui nessa lista, sei lá, dos maiores, se eu for péssimo, né? Então, acho que vale a pena repensar. Né? Refletir. Então, acho que dos dois lados é bom. Eu, como trabalhei com muitos, assim, eu vejo muita diferença entre algumas pessoas e, tipo, uma das coisas que eu acho super legal em você é que você é muito simpática, você é genuína, você é querida. E nem todos são assim, e você já é influenciadora há muito tempo, já podia ter esse ego lá em cima, mas não, você é sempre super educada, super querida, e isso eu aprecio muito, porque nesse mundo a gente vê de tudo, né? E nem todos são assim. Sim, existem. Eu vi a lista. Nem é tudo verdade. Alguns são. Nem tudo é verdade. Mas é muito legal que ver uma pessoa que está onde você está hoje ainda ser uma pessoa tão humana, sabe? Não sei se é por tudo que você passou no mundo de moda, toda a tua vivência, mas assim... Parabéns, é muito bacana ter uma pessoa que ainda é assim, muito humana mesmo. Mas sabe uma coisa que eu acho? Eu acho que assim, uma marca, quando ela contrata alguém, ela tem um propósito que é a venda. Sim, total. Se a marca contrata alguém para vender e eu preciso vender, por que não ajudar a marca? Às vezes acontece. É uma troca, né? A marca tem um produto que é um BO. O que você vai fazer? Você vai reclamar com a marca ou entregar mal e vai ser ruim para todo mundo? Ou você vai, isso já aconteceu comigo, conversar com a marca e falar, gente, eu não estou me sentindo à vontade para fazer isso aqui desse jeito, vamos mudar? Ou então vamos trocar? Vamos achar uma solução juntos, do que simplesmente falar para a marca, vai embora, não quero, então vou entregar desse jeito mesmo e tá tudo bem. E acabou. Eu acho que a gente tem que chegar no consenso, eu acho que isso é ser profissional. Uma pergunta para você, assim, para a gente terminar esse assunto de influência. Quando os clientes te escolhem, eles te dizem exatamente que produto você tem que fazer ou você tem a possibilidade de escolher? Geralmente escolhe. Você escolhe. Isso é bacana, né? Porque aí fica também mais verdadeiro. Exato. Né? Você falar daquele produto. Eu fiquei curiosa sobre isso. Agora, saindo um pouquinho desse tema de trajetória e tal, depois de tudo que você passou, eu falo muito aqui também de fé, de crenças, de saúde mental. O que você faz assim para manter o equilíbrio, além do esporte, que eu sei que ajuda muito, mas já é uma coisa que é da tua vida mesmo, assim. Tem algo que você faça além disso para manter o equilíbrio, para ficar bem, enfim? Eu tenho uma certa mistura, porque assim, a minha mãe é extremamente católica, meu pai é ateu, então eu cresci nesse meio... Você vai médico, né? Médico e ateu, é científico. Então assim, meu marido é devoto de Oxu, sei lá das quantas, não é Oxu é do mal, né? Eu não tenho a mínima ideia. Enfim, ele tem aquelas guias dele. Então, assim, eu acredito nas energias. Tá. É claro que se eu estiver no avião e começar a balançar, eu vou rezar um Pai Nosso, né? É claro que às vezes sai naturalmente, né? A gente tem aquela energia. Mas assim, eu tomo meu banho de sal grosso às vezes. Eu acredito que a gente tem que estar sempre ligado a uma energia maior. Então, assim, é Deus, pode ser todas as energias eu acredito. Eu não acho ruim o crente, eu não acho ruim nenhuma religião. Tudo que faça o bem, né? Tudo que faça o bem. Em relação à terapia, essas coisas, você faz algum tipo de coisa ou não? Eu tive fases da minha vida muito tensas que eu tive que fazer por um tempo. Só que eu mesma me dei alta. Ai, que ótimo. Eu falei, gente, agora me resolvi, tá tudo certo. Ótimo, eu não preciso mais. Geralmente assim, como assim? Daqui a pouco você vai voltar pior. Nunca voltei pior. Ó. Então, assim... Você se escuta, então. Isso é bom, né?
Porque eu acho que o bom do terapeuta é aquele terapeuta que te pergunta as coisas e tu mesmo sabe responder do jeito que tu entende. Uhum. Então, quando tu te desvendou, é muito fácil. A gente, eu leio muitas coisas sobre psicologia, enfim, eles falam que a gente tem o self 1 e o self 2. E o self 1 é a nossa intuição, o self 2 é o ego. Então, que a gente tem que aprender a diferenciar qual dos dois está ali no nosso ouvido. E parece que você se escuta muito bem, então quer dizer que você se ouve muito bem, assim, né? Você se entende, é isso que eu quero dizer. Isso da alta eu tô entendendo, então, é que você se entende. Eu nunca me dei alta, tô na terapia há anos, não pretendo sair. Hoje em dia nem terapia, eu tenho um coach que eu pergunto tudo pra ele, tudo, não faço nada Mas que é legal sem também, falar com ele. porque eu acho que um coach te faz sempre dar um passo a mais. É legal, uma pessoa que te instiga. Ele me instiga, Isso ele é faz interessante. assim, nos meus limites, vai fazer, não tá querendo ser vulnerável, vai ser vulnerável. Eu falei, mas não vou quebrar a cara. Ele, você volta aqui com a cara quebrada, que eu te ajudo, vou estar aqui pra te colocar no braço, mas você vai fazer. E aí ele me puxa, sabe? Eu tenho essa necessidade, mas eu entendo que nem todo mundo tem. Você se, assim, falando de carreira, pra gente encerrar também, você se reinventou várias e várias vezes e continua se reinventando. Você tem vontade de transformar a marca Babi em algum produto, em alguma coisa? Eu tenho. Tem? Eu já tive até, na verdade, uma marca de produtos. E foi muito legal para aquele momento, né? Uhum. Eram produtos saudáveis? Assim? Era o Bibang. Na verdade, Tá. assim, era uma cápsula de cafeína de energia, era um picolé que tirava a vontade de comer doce. Ah, esse eu quero. Era bem interessante. Ah. Mas a gente, enfim, deu um tempo e a gente depois desplugou. Mas eu tenho vontade de ter uma coisa assim. Também tenho vontade de escrever um livro. Olha. Também estou entrando logo mais numa parte de podcast que a gente vai falar muito de nutrição, porque eu vou me formar em nutrição logo mais, né? Então eu quero ter esse foco bem de nutrição. E eu tenho sim vontade de então ter. Tem vários produtos. projetos vindo por aí também. Tem. Olha, Tem. o podcast é para quando? Eu acho que para o final do ano. Então esse ano ainda. E o livro? O livro eu acho que eu quero ter mais algumas histórias. Mas assim, já está bem vasto. Mas eu acho Você já começou então? Já comecei. Olha. Já comecei. E eu vou sem pressa. Tá. Sabe o tal mas do é o mais sem pressa, gostoso, mas né? sem pausa? Vou escrevendo, nananana. E eu tô escrevendo. É claro que depois eu tenho que mandar para uma escritora, escrever direitinho e tal. Mas assim, aquela base principal eu tenho. E todo corredor tem um ciclo não. Mas assim, tem as 6 Majors, que são as 6 maiores, agora são 7, maratonas do mundo. Tá. E você ganha uma medalha desse tamanho depois que você corre elas todas. E cada maratona é uma novela da tua vida. Então eu acho que quando eu completar tudo isso, e mais um baby que tá nos planos, que eu até já travei. Teve um ano que eu travei 2 anos para tentar beber. E eu lembro que uma booker minha falou assim, porque eu falei, então, agora cancela tudo que eu vou fazer, eu vou engravidar e aí depois a gente volta. Ela falou assim, minha filha, tu acha que é assim? É quando Deus quiser. Nada, tá aqui, eu vou fazer rapidinho. Não tentei assim. 2 meses e não, 2 anos e não veio nada. Aí eu falei, deixa, desencana. Então, assim, eu acho que quando eu cumprir todas as minhas... De repente, quando eu cumprir todas as minhas maratonas, vai vir. Faltam quantas agora? Faltam 2. Falta um pouquinho, falta vai. pouco. 1 ano, 2 anos. 2 anos. Mais ou menos. Agora que você tocou nesse assunto de gravidez, eu fiquei curiosa, posso perguntar? Pode. A gente, né, hoje eu tô com 40 anos, a gente sabe que hoje em dia tem, né, milhões de formas que nos ajudam a engravidar. Eu não tenho filhos, por exemplo, e fica aquela coisa, tá no tic-tac. Eu não sinto tic-tac, mas você é casada e você falou aqui, é difícil engravidar, né, assim, quanto mais tarde vai ficando pra gente, é um tema difícil, que as mulheres cada vez estão falando mais, mas se você me permitir, eu te perguntar se você já fez algum tratamento, alguma coisa, porque eu imagino o quão difícil seja, né? Porque você fala assim, vou engravidar já, e você passa 2 anos e fala, não é tão simples, não tá no meu controle. É muito complicado. Acima de tudo, porque a sociedade te bota essa pressão. Quando as mulheres estão todas no teu redor tendo filhos e você começa a não conseguir ter, mesmo que naquele momento que eu estava tentando, não era um sonho meu. Era meio que uma pressão e, de repente, uma vontade de fazer uma felicidade para meu marido naquele momento. Ele também não estava fazendo pressão, mas eu queria fazer esse papel. E eu, como atleta, eu já não tinha ciclo há muito tempo. Então, assim, é claro que para todas as mulheres, cada uma tem a sua história, mas para mim era muito difícil. Então, assim, foi muito uso de hormônio.
eu engordei 6 quilos. Muda o humor. Muda o humor. E meu marido, a gente quase se divorciou. A gente só resolveu parar, porque ou era tentar mais, ou a gente se matava os dois. E a gente tentou de tudo. Eu fiz 6 FIVs. E é uma coisa que, assim, é um assunto delicado, as pessoas não falam. E eu falava, gente... E eu comecei a me perguntar, será que eu não posso ter filho? Será que eu sou infértil? Porque não é possível. Aí o médico falava, agora você pode correr. Não pode correr. Ai, meu Deus, será que é porque eu corri que eu não engravidei? É a culpa, né? Aí vem a culpa. Ai, será que é porque naquele dia eu fiz o protocolo, mas aí eu caminhei um pouco a mais? Então, assim, era muito difícil. Eram 2 meses, 2 anos, assim, tipo, vai, tira óvulo, volta, colhe, faz, analisa, coloca. Então, assim... E eu me árduo, né? impotente. É sofrido. É sofrido. E você vê que você não... Cara, tá tudo pronto. Tipo, colocaram em mim aqui e não fica. Sou saudável, como bem, sou atleta. Tipo, o que é que acontece, né? Acontece. E foi bem difícil, assim, essa fase. Até que chegou nesse dia que a gente brigou muito feio, meu marido. E aí a gente falou, quem sabe a gente dá um tempo de tudo isso. Aí eu falei, calma, eu tô com 37. Eu vou já entrar em outro ciclo de maratona. Isso foi no final do ano passado. No começo do ano passado. Que a gente já tá no começo do ano... sei lá, abril de 2024. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou congelar e eu vou deixar congelado e a gente não vai mais tocar no assunto. Perfeito. O ano fluiu, foi tudo maravilhoso. Eu falei, gente, tá tudo certo. Só que fica aquele medo. Se eu já coloquei 6 vezes, eu tenho 2 óvulos lá congeladinhos, 2 embriões, né, que é o prontinho, assim. E se não der certo? Fica aquela dúvida, fica aquele medinho. Então, assim, eu falei, cara... Deixa pra Deus. Se for pra ser, tem 2 lá. E, enfim, de repente, sei lá, vai natural em algum momento. Mas é bem complicado mesmo, coisa que mexe com a gente. Eu escuto várias histórias de amigas minhas, assim, que estão nessa fase mesmo de querer engravidar. Tem várias grávidas no momento. Eu tentei congelar, não consegui. Eu fiz uma vez e não consegui. E aí o médico fala, faz de novo, faz de novo. Eu decidi, por conta própria, que eu não ia tentar de novo. Falei, eu vou entregar a Deus e... Se for, vai ser em algum dia. Mas a maioria dos casos que eu escuto de amigas que tentam e não vai, na hora que desliga, e aí eu acho que é o poder da mente, eu não sei o que acontece, elas engravidam naturalmente. Eu já tive várias histórias dessas, várias. E eu achei bacana você falar desse assunto, e me permitir perguntar sobre isso, porque, assim, é um assunto tabu, é um assunto que machuca a mulher, né? Porque você fala assim, eu tenho tudo, eu faço tudo, por que eu não, né? Mas que bom que você trouxe isso. Mas sabe o que é engraçado? A gente acha que é só com a mulher, mas teve uma vez que eu tava naquele momento, tipo lá na maratona, eu queria dividir para me sentir abraçada com as mulheres, e eu postei um negócio, gente, vamos lá, mais uma rodada de FIV. Vamos lá, tô tomando hormônio. Não. Meu marido ficou tão chateado. Eu falei, por que você tá chateado? Você tá sendo egoísta, é o meu corpo. Ele falou, mas você não vê o meu lado. Eu sou homem. E pros outros homens? Vão achar que eu também não tenho poder de te dar um filho? Você não vê por esse lado? Aí eu falei, cara, realmente é uma coisa do casal. Então, assim... É complicado para todo mundo. É um período que é difícil mesmo. E eu nunca tinha pensado nesse olhar masculino, assim, do dele, né? De que, poxa, para mim também é difícil. Nunca tinha olhado isso. Então, assim, vou olhar com mais empatia para os homens quando ouvir esse tipo de história. Porque é difícil para os dois, né? Para o casal. Você adotaria? Ou não seria nenhuma vontade? Porque sem julgamento nenhum, tá? Sim. Eu acho que assim, na verdade, a minha essência, desde pequena, eu nunca fui muito maternal. Tá. E é engraçado que eu sempre falava para minhas amigas assim, gente, nossa, criança picada com batata, eu não gosto de criança. Picada com batata. Não. Só que eu acho que tudo muda quando tu te apaixona. Então, eu acho que assim, criança por criança, eu não sei se eu teria. O que eu penso é, eu tenho um pedacinho do meu marido para sempre, sabe? Uma família, um elo nosso. Se não for para ser, eu não sei se daqui a 10 anos, de repente, não deu certo, a gente queira. Pode ser que sim, não vou descartar. Mas, a princípio, eu acho que se não fosse um pedacinho de vocês uma divisão nossa, eu acho que eu passaria, assim, em branco. A gente tem 3 gatos pelados, que são os nossos filhos. Eu já vi esses gatos. Gente, eles são demais. Eles são os personagens. Eu achava que era um só. São 3, eles são 3. Por aí. Olha, eu acabei de adotar uma cachorrinha, tadinha. E ela tá sem dente, cheia de tumor, um caco. Mas eu falei, essa daí precisa mais de mim do que eu dela. Então, eu vou pegar essa mesmo. Babi, eu amei a entrevista. Eu tenho 1000 coisas para te perguntar. A entrevista foi muito além do que eu já tinha programado.
falando. Muitos assuntos super interessantes. E aí, chegando à conclusão aqui, eu tenho algumas perguntas para você, para a gente ir encerrando. Ser atleta para você é saber lidar com a disciplina. Todos os dias. Todos os dias, até nas viagens. Até nas viagens. Para quem não faz esporte e quer fazer, que dica você daria? Não tenha pressa. Acima de tudo, a primeira coisa é decidir que quer, botar na cabeça e começar devagarinho. Sendo gentil consigo mesmo. Porque às vezes a gente quer uma coisa... Vou fazer uma dieta amanhã, não come nada, no outro dia come o dobro. Eu vou começar a correr amanhã, corre demais, se machuca, fica um mês sem correr. E aí se desmotiva, né? Se desmotiva. Resolve se inscrever numa prova, já que tá todo mundo fazendo prova de corrida, você vai querer também. Calma, um passo depois do outro, devagarinho, aos poucos, até porque no começo não é gostoso. Eu odiava correr no começo. Mas depois vicia, né? Depois vicia. Só que esse viciar, esses dias eu recebi uma mensagem de uma Insta-friend. Babi, estou correndo há 2 meses, eu não consigo sentir essa emoção que você sente. Eu falei, então, corre mais 2 meses. Daqui a pouco vem, mas não tem um prazo. E demora. Não é uma receita de bolo, não é né? aquela, faça 21 dias e resolve. Não resolve. Você tem que insistir. Daqui a pouco vai. Mas você tem que insistir. Ai, boa. E aí eu sempre pergunto também no final, uma dica de livro, documentário que tenha te marcado, que você acha bacana para indicar. Eu gosto muito do Universo dos Quenianos. Tá. Porque a gente vê o quanto a resiliência de vida deles traz o potencial que eles têm na corrida. Então é muito legal a gente ver pessoas simples, que se alimentam de um jeito simples, que têm uma vida extremamente simples, que conseguem chegar lá e ser felizes. Então eu acredito muito nisso, assim, no simples que funciona. Bacana. Para encerrar, infelizmente, eu sempre termino perguntando como você sai daqui hoje. Como você sai daqui do Renda-se hoje? Eu acho que eu tô saindo daqui realizada por uma conversa gostosa que a gente teve. Consegui colocar alguns pontos meus para fora, que eu acho que de repente pode motivar alguém a começar uma coisa nova. Ou de repente até desistir de uma coisa que tá amarrada e não consegue se livrar e fica preso naquilo e vale a pena às vezes a gente desligar daquilo e partir para a próxima. Assim como eu fiz com a moda. Larguei e falei, agora eu vou para cá. E se reinventou e funcionou. Me reinventei. Então, eu acho que tô feliz, tô Que tranquila, bom. tô leve. Que bom, a ideia é essa. Aí, para encerrar, eu sempre dou um livro de presente. Eu sempre, na pesquisa e no estudo que eu faço da pessoa, eu sempre escolho um livro que eu já tenha lido, que eu acho que pode ter um impacto legal. Eu faço meditação transcendental há muitos anos, aunque não parece, porque eu sou muito agitada, ninguém acredita que eu faço, mas eu faço religiosamente. E há pouquíssimo tempo, o David Lynch, que era o diretor de cinema, o cineasta, ele faleceu, mas ele que trouxe, ele que, na verdade, explorou a meditação transcendental no mundo. Assim, ele foi o maior, digamos assim, acho que divulgador, nem existe a palavra, né, gente? Mas eu esqueci qual é a palavra. Entusiasta. Exatamente. E eu trouxe um livro dele, que fala bastante sobre a meditação transcendental, sobre a disciplina da meditação transcendental e dos bens que ela traz, que são provadas assim cientificamente. Então eu trouxe para você esse livro de presente para te agradecer por você ter tirado seu tempo para vir aqui conversar comigo, bater esse papo. Eu fico muito, muito feliz e muito grata mesmo. Super, assim, foi maravilhoso. Bom. Aproveitei muito. Que bom. Mas eu fiquei na dúvida, que hora você medita e quanto tempo você medita? Eu medito todo dia de manhã, 20 minutos. Então, eu acordo, eu tomo meu café, descafeinado normalmente, aí eu paro, medito 20 minutos e aí meu dia começa. Sempre. Na meditação transcendental, eles falam pra gente meditar 20 minutos de manhã e à noite. À noite eu não consigo, em 7 anos nunca consegui. Eu fico muito agitada e eu deveria, mas eu chego muito tarde em casa. Mas eu não saio de casa sem meditar. E quando eu não consigo, em dias muito frenéticos, assim, eu entro no banheiro, eu sento e eu medito por qualquer tempo. O meu guru, que é meu professor Kleber Tani, que trouxe a meditação para o Brasil, ele fica no Rio, ele fala, cara, entra no banheiro, faz 5 minutos, faz 3, mas faz. Porque o corpo se acostuma, a cabeça se acostuma e me ajuda muito a acalmar. O que é o esporte para você é a meditação para mim. O meu dia começa totalmente diferente. Totalmente. Maravilhoso. É engraçado que na minha primeira maratona, meu marido me preparando assim, vamos lá. E antes da gente sair pra prova, ele falou assim, agora você vai meditar 5 minutos. Eu, quê? Eu assim, Senta, respira. Você vai ficar 5 minutos
se visualiza chegando e só respira. É E isso. foi maravilhoso. É muito gostoso. É. Eu espero que te Vou tentar. influencie um É, pouco. com certeza, vai sim. Que bom. Obrigada. Muito obrigada, adorei.